Boa tarde a todos e a todas. Nas aulas anteriores, comentamos a poesia lírica de Camões e, em especial, os seus sonetos. Hoje, vamos começar uma série de conversas sobre a sua poesia épica. Diz Ezra Pound, em ensaio publicado no livro A Arte da Poesia, abre aspas. Os Lusíadas são, de acordo com Hallam, agora é uma citação dentro da citação, a primeira tentativa bem-sucedida na Europa moderna de construir um poema épico sobre o modelo antigo. Fim da citação do Pound e também do Hallam, né, citado por ele. Prosseguindo, o poeta e crítico norte-americano afirma que, o tema é adequado ao tempo. É a viagem de Vasco da Gama com interpolações da história de Portugal. Essa viagem foi feita entre 1497 e 1499. Camões nasceu em 1524 e os Lusíadas foram publicados em Lisboa em 1572. Fecha aspas. Interessante essa afirmação do Pound, porque nos faz lembrar do caso de Walt Whitman, que é considerado o poeta da Revolução Americana, sendo que o Whitman é muito posterior a essa revolução, mas ele conseguiu expressar de maneira muito veemente, de maneira muito idealista, entusiasmada, aqueles ideais de liberdade, de democracia, de república, que o movimento revolucionário americano implementou, né, no final do século XVIII. Bem, o poeta português, segundo Pound, abre aspas, tem entusiasmo suficiente para escrever uma epopeia em 10 livros, sem se deter uma só vez para qualquer tipo de reflexão filosófica. Rubens do verso. Aqui Pound faz uma comparação entre a poesia de Camões e a pintura de Rubens. Continuando. Uma epopeia não pode ser escrita em oposição à índole de sua época. O poeta épico tem de dar voz aos sentimentos gerais. Os Lusíadas têm mais valor que um romance histórico. Eles nos dão o tom do pensamento da época. A geografia, tão recente naquela época, quanto a aviação nos dias de hoje, Pound escreveu isso na década de 20 do século passado, podia ser tratada demoradamente. Valia a pena descrever os costumes dos povos de lugares exóticos. Fecha aspas. Aqui, novamente, podemos fazer uma comparação entre Camões e Walt Whitman. Se o Whitman, ao mesmo tempo, é aquele porta-voz dos ideais da Revolução Americana e também de outros temas que seriam populares 100 anos mais tarde, como a ecologia, o pacifismo, a denúncia da desigualdade de direitos entre homens e mulheres, entre negros e brancos,
Enfim, assim como Whitman é uma antena da raça, para citarmos uma frase de Pound, Camões também expressou como ninguém a ideologia da época, baseada no cristianismo e no colonialismo português, que tinha um viés messiânico. Embora o colonialismo seja basicamente a dominação política e a exploração econômica de outras nações, o colonialismo português e europeu estava imbuído também, né, de um espírito missionário, né, cristão. Podemos até questionar a legitimidade desse espírito, ou mesmo a autenticidade do tipo de cristianismo que eles defendiam naquela época. Mas, de todo modo, Camões é o porta-voz, né, desse ideal monárquico, cristão e colonialista. Voltando aqui ao nosso texto. Em termos estéticos, diz Pound que Camões foi um mestre da sonoridade e da linguagem, um homem de grande força e um esplêndido retórico. Fecha aspas, só para estabelecermos uma outra comparação, em termos de ideologia, digamos assim, né, ou de espírito visionário, do mesmo modo que Camões é o porta-voz da monarquia lusitana e Whitman é o grande representante dos ideais da Revolução Americana, Mayakovsky foi o poeta da Revolução Socialista na União Soviética. É o poeta que, como ninguém, traduz todos os ideais, né, libertários daquele momento histórico. Os grandes poetas talvez tenham em comum essa visão, né, tanto do presente imediato quanto do futuro. Mas, prosseguindo, sabemos que a poesia lírica diz respeito ao eu, à subjetividade, ao sentimento amoroso e à relação entre poesia e música. A palavra lirismo é derivada de lira. E o que vem a ser a poesia épica? Conforme escreve Aristóteles em sua Poética, a poesia épica é aquela que conta uma história, em geral envolvendo deuses, reis, membros da aristocracia e heróis lendários. O professor Ivan Teixeira diz a respeito, em sua edição comentada, né, dos Lusíadas, que saiu pela Atelier Editorial, e que eu recomendo muito a vocês. Não é uma edição integral dos Lusíadas. Ele reuniu apenas alguns cantos e alguns episódios. No entanto, o livro é muito interessante pelos comentários feitos por Ivan Teixeira. Diz ele, aspas, a epopeia era a forma poética mais importante nos tempos heróicos da Grécia homérica, mais ou menos entre os séculos XII e VIII a.C. O verso hexâmetro, de 6 sílabas, funcionava esplendidamente para o registro das façanhas e das lendas do homem grego. Os cantos homéricos exaltavam a astúcia, a força, a coragem, a amizade, a hospitalidade, a obediência aos deuses e a fidelidade aos reis. Novamente, temos aqui
a ideologia da época presente no poema. Nos combates ou nas aventuras, venciam as pessoas de coração mais forte, porque estas eram as preferidas dos deuses. Sendo longas narrativas de exaltação do cumprimento do dever cívico e religioso, os poemas homéricos vinculavam-se estreitamente aos interesses e à sensibilidade de então, porque redimensionavam artisticamente as guerras, as viagens, os mitos e as lendas do povo, pondo em evidência suas crenças e seus valores. Bem-vinda, Ana. Prosseguindo. Os Lusíadas de Camões, continua Ivan Teixeira, abre aspas, aproximam-se mais da Eneida que dos poemas homéricos, não só do ponto de vista da importância de um sobre o outro, mas também do ponto de vista da história de sua redação. Tal como Virgílio, Camões compôs sua epopeia com o propósito político de legitimar pelas letras a história portuguesa, desde suas origens míticas na Idade Média até a expansão mercantilista no Renascimento, dando ênfase à descoberta do caminho marítimo para a Índia, levada a efeito por Vasco da Gama entre 1497 e 1499. Fecha aspas. Vamos recordar um pouco da história das navegações portuguesas, essencial para a leitura e compreensão do poema camoniano. Em 1478, o navegante lusitano Bartolomeu Dias descobriu o Cabo das Tormentas, mais tarde rebatizado como Cabo da Boa Esperança, durante o reinado de Dom João II. Este feito foi registrado pelo historiador português João de Barros, em sua obra Décadas da Ásia, cujo primeiro volume é de 1552, e que Camões leu e estudou para compor Os Lusíadas. Segundo comenta Ivan Teixeira, a visão de João de Barros confunde-se com a do Estado, pois, além de nobre, exercia elevadas funções administrativas. Concebia a expansão portuguesa não como um empreendimento puramente comercial, mas, sobretudo, como um meio de propagação da fé cristã e de combate ao domínio do islamismo e de outras religiões tidas como bárbaras. Fecha aspas. Podemos fazer aqui uma comparação entre essa justificativa ideológica para o colonialismo português com as justificativas mais contemporâneas apresentadas pelas nações imperialistas, como os Estados Unidos e os principais países europeus, para a invasão e destruição de países como o Afeganistão, a Líbia, a Síria, o Iraque, né, e agora a guerra na Ucrânia. Vamos levar a liberdade para esses povos, vamos levar a democracia,
vamos levar os ideais da civilização, né? O respeito às mulheres, né? O respeito aos homossexuais. Quem tiver curiosidade, depois pode pesquisar no Google como está a Líbia hoje, depois de ser libertada, né, entre aspas, pelos norte-americanos. Ou como está o Afeganistão, como está a Iugoslávia, a Síria, né, o Iraque, e vários outros países libertados. Então, desde o século XVI até hoje, a aventura colonialista ou imperialista sempre usa um guarda-chuva ideológico para justificar a agressão militar e a exploração econômica com um discurso, né, supostamente humanista, para obter o apoio e a concordância de seus povos. Bem, voltando à citação do Ivan Teixeira. Os artistas apropriavam-se do discurso do Estado, que efetivamente punha em primeiro lugar o ideal cavalheiresco de propagação da fé. Prossegue o autor. Camões embarcou para o Oriente, onde viveu quase 20 anos, viajando de um lugar para outro, a serviço do exército português. Boa parte de Os Lusíadas foi escrita em Goa, a colônia portuguesa na Índia. O resto foi sendo composto ao sabor das viagens, pelos lugares em que o poeta passava, em sua agitada vida de soldado e de aventureiro. Há muitas coincidências biográficas entre Camões e Bocage, como veremos mais tarde, quando formos estudar a poesia de Bocage. É célebre a lenda de que, por pobreza, escreveu trechos dos Lusíadas numa gruta de Macau, na China, em péssimas condições materiais. O fato de o maior poema da língua ter sido parcialmente escrito no Oriente põe em destaque o internacionalismo de Portugal no século XVI. Uma breve pausa, né, na citação do Ivan Teixeira. O que hoje nós entendemos por globalismo, né, ou globalização da economia, não tem nada de novo. Isso começa no século XVI. O próprio Marx, né, no Manifesto Comunista, ele vai se referir a essa internacionalização da economia a partir do mercantilismo e das navegações. Prosseguindo na citação do Ivan Teixeira. Por outro lado, revela o aspecto verdadeiramente renascentista da vida de Camões, o que impediu seu espírito de se limitar ao universo geográfico e cultural da Europa. O poeta acreditava no discurso dominante da época. Para ele, a história portuguesa tinha uma missão civilizadora a cumprir no mundo, impondo aos quatro cantos sua religião e sua doutrina política. Pausa para um outro comentário. As trovas de Badarra, um sapateiro português, já na Idade Média, faziam uma profecia, né, de que Portugal seria responsável pelo chamado Quinto Império, que é um tema que foi muito abordado em poemas de Fernando Pessoa e em sermões e cartas do Padre Vieira. Segundo as trovas de Bandarra,
e depois pelo mito sebastianista, Portugal substituiria as antigas civilizações clássicas, né? Grécia, Roma, Egito, né? A cristandade medieval. Portugal teria a missão de criar um quinto império espiritual, no qual o rei português seria o rei do mundo. E ele seria responsável pela cristianização dos judeus, dos muçulmanos e de outros povos considerados bárbaros ou pagãos. E que Portugal estabeleceria um reinado mundial, um Estado cristão monárquico mundial. Então, essa é uma profecia que vem lá da Idade Média e foi propagada por Camões, por Vieira, por Fernando Pessoa. E mesmo no século XX, um ditadorzinho, né, como Salazar, procurou manter, né, a colonização portuguesa em Angola, Moçambique, Cabo Verde, porque ele também acreditava nessa missão civilizadora do Estado português. Bem, voltando à citação do Ivan Teixeira. O poeta acreditava no discurso dominante da época. Para ele, a história portuguesa tinha uma missão civilizadora a cumprir no mundo, impondo aos quatro cantos sua religião e sua doutrina política. Há nos Lusíadas incríveis batalhas medievais, saborosas interferências dos deuses pagãos no universo cristão, surpreendentes incidentes da vida marítima, perigos, tempestades e outros fenômenos naturais, o inventário da vida exótica do Oriente, a celebração do amor físico, a versão poética de lendas pagãs. Fecha aspas. Claro que isso só era possível no Renascimento. Não seria possível na Idade Média, e bem menos na época barroca. Na época de Camões, a ideologia dominante nas nações europeias acreditava que a expansão do cristianismo para outros continentes se confundia com o ideal da Guerra Santa. Por isso mesmo, no poema camoniano, encontramos a exaltação da guerra contra os muçulmanos, chamados então de sarracenos, ou de mouros. Claro que, a despeito de seu caráter predominantemente épico, encontramos passagens em que predomina o gênero lírico, que põe em relevo as ternuras do amor ou as incertezas do indivíduo, além da dimensão erótica, presente em episódios como o da Ilha dos Amores, no canto 10 de Os Lusíadas. Aliás, na época da ditadura de Salazar, os Lusíadas eram publicados em Portugal com a censura do episódio da Ilha dos Amores, isso em pleno século XX. E não por acaso, os poetas do movimento da Poex, a poesia experimental portuguesa, que foi um movimento de vanguarda, semelhante ao da poesia concreta no Brasil, né, cujos líderes foram a Ana Hatterley e o E.M. de Mello e Castro. Não é à toa que essa vanguarda portuguesa irá reivindicar Camões não apenas pela sua importância estética, mas também por aquilo que havia nele de subversivo. Vejam só que interessante. Camões pode ser lido
como um porta-voz desse ideal cristão monárquico, portanto, sob uma ótica conservadora, mas ele também pode ser lido sob um viés libertário, pelo menos no plano erótico amoroso. Pois bem, claro que, a despeito de seu caráter predominantemente épico, encontramos passagens em que predomina o gênero lírico, né, justamente no episódio da Ilha dos Amores. Vamos ver agora qual é a estrutura dos Lusíadas. Conforme escreve Ivan Teixeira, aqui eu estou citando alguns comentários, né, do Ivan, extraídos desta edição dos Lusíadas, que saiu pela Atelier Editorial, que não é uma edição dos Lusíadas na íntegra. Ivan Teixeira escolheu alguns episódios. A vantagem desse livro são os comentários de Ivan Teixeira ao poema e às suas principais peripécias. Então, escreve ele: as epopeias antigas, inclusive a Eneida, possuíam uma introdução formular que se dividia em duas partes, a proposição e a invocação, quase sempre fundidas num só pensamento. Essas partes continham o anúncio do assunto e o pedido de inspiração às musas. A essas duas partes tradicionais, as epopeias renascentistas acrescentavam uma terceira, a dedicatória, na qual se exaltavam as virtudes políticas, religiosas e guerreiras do rei ou de um nobre importante, os quais retribuíam a gentileza com a edição do trabalho e com alguma proteção financeira, aquilo que se chamava de mecenato, e hoje nós chamamos de puxa-saquismo. Depois da dedicatória, iniciava-se a narrativa, arrematada por considerações morais, chamadas epílogo. Assim, as 3 primeiras estrofes de Os Lusíadas destinam-se a expor o assunto da epopeia, sendo que a terceira se preocupa mais em estabelecer emulação com a tradição épica da antiguidade, afirmando que seu canto pretendia superar tudo quanto até então foi feito no gênero épico. Camões não era muito modesto. Incorporando o estilo sublime e erudito do classicismo renascentista, essas estrofes formam um único período gramatical. Vamos ler aqui essas 3 estrofes iniciais, né, do primeiro canto. A edição que eu prefiro dos Lusíadas, a edição integral, é uma que saiu pela LPM e que tem notas e comentários da professora Jane Tutikian. Então, vamos lá. As armas e os brasões assinalados. As armas e os brasões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana,
e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. Da África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que, por obras valorosas, se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano, ou seja, Homero e Virgílio, as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Muito bem. Prossegue Ivan Teixeira, aspas. O entendimento dessas 3 estrofes iniciais do primeiro canto deve começar pelos 2 versos finais da segunda estrofe, em que se lê: se meu engenho, quer dizer inspiração, talento, capacidade conceptiva, e minha arte, ou seja, saber, domínio técnico sobre o verso e sobre as normas do gênero épico, forem suficientes, tornarei célebre, pelo canto poético, as seguintes grandezas de meu povo. 2 pontos. Primeiro, os nobres guerreiros de Portugal. Segundo, os reis que se empenharam na política expansionista da fé cristã e na ampliação do Império Português. Terceiro, os reis e heróis que, sem participarem da expansão do Império, se destacaram em outros serviços à pátria. Fecha aspas. Ou seja, o poeta anuncia, logo nos versos iniciais, que fará um canto de louvor aos reis e sua elite guerreira, dedicados à expansão e manutenção da fé cristã e do Império Colonial Português além-mar. Este é o assunto do poema, e por isso está na proposição. Continua Ivan Teixeira, aspas. A terceira estrofe já não trata do assunto propriamente dito. Entra direto na exaltação dos navegantes e dos guerreiros portugueses, por meio de uma comparação com os maiores guerreiros de toda a antiguidade, de onde Camões extraiu o estímulo e os modelos artísticos para o próprio canto. A quarta e a quinta estrofes ocupam-se da invocação, parte de um poema épico em que se concentra o pedido de inspiração para que a obra resulte tão sublime quanto o assunto proposto. Assim como os antigos invocavam as musas, entidades gregas responsáveis pelo entusiasmo dos poetas, Camões solicita o auxílio das Tágides, ninfas que habitariam as águas do rio Tejo. Nessas estrofes, o poeta afirma que as Tágides já o inspiraram em versos líricos. Por essas estrofes, entende-se o tom épico de Os Lusíadas, celebrar a guerra e a viagem. Todavia, no transcorrer do texto,
percebe-se que o poeta incorpora também o amor em seu canto, pois toma Vênus como protetora dos navegantes portugueses. Assim, o amor sensual e o culto da guerra alternam-se nas estrofes de Os Lusíadas, embora o amor não conste da proposição. Em termos literários, a presença de Vênus na fábula do poema corresponde à mistura do gênero lírico com o épico, traço importante da epopeia renascentista. Na sexta estrofe do poema, do primeiro canto, inicia-se a dedicatória. Nele, a persona. Aqui, Ivan Teixeira refere-se ao narrador, ao eu lírico, que pode ser entendido também como uma máscara dramática, né? Uma persona. Dirige-se ao rei Dom Sebastião para solicitar sua atenção intelectual, que, na prática, correspondia ao pedido de amparo financeiro ao artista. Fecha aspas. O rei português é retratado como um predestinado enviado por Deus à Terra com a missão de conquistá-la inteiramente para a missão divina, cujo representante no mundo visível seria a Igreja Católica e as aristocracias europeias fiéis à fé católica. Os Lusíadas, curiosamente, foram publicados 6 anos antes de Dom Sebastião e seu exército serem massacrados na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, o que causou danos irreparáveis ao projeto colonialista português, ao mesmo tempo que criou o mito sebastianista, presente até hoje na cultura popular portuguesa e mesmo na brasileira. Aliás, o mito sebastianista encontra vários paralelos na cultura anglo-saxã, na cultura germânica e também na eslava. No âmbito anglo-saxão, acreditava-se na volta do rei Arthur. No âmbito da cultura eslava, acreditava-se na volta de Barba Ruiva, ou Barba Rossa, né? Enfim, em vários países europeus havia esse mito de um rei arquetípico que voltaria para trazer a sua nação ao topo da glória e à conquista do mundo. Bem, no canto 11 de Os Lusíadas, Camões faz pouco caso de outros poemas épicos, como o Orlando Furioso e a Chanson de Roland, assim como antes colocara o herói português, né, Vasco da Gama, acima de Ulisses e de Enéas. Numa falta de modéstia, para não dizermos soberba, só comparável à de Dante Alighieri, que na Divina Comédia coloca-se sentado ao lado de Homero, Virgílio, Horácio e Ovídio, em um episódio ambientado no Limbo, onde também estão os sábios pagãos da antiguidade clássica, como Sócrates, Platão e Aristóteles, com a diferença que a soberba dantesca aproximava-se da heresia, já que Dante apresenta o seu poema
como algo próximo a uma escrita revelada, portanto, como se fosse um quinto evangelho, o que já seria motivo mais do que suficiente para uma boa fogueira. Mas, na época, ele não foi lido com muita atenção pela igreja. Prosseguindo. Bem, vamos falar agora sobre as duas partes finais do primeiro canto, a narrativa e o epílogo. Perdão, as duas partes finais do poema, a narrativa e o epílogo. Diz Ivan Teixeira: depois dessa estrofe, a persona, ou seja, o eu lírico, o narrador, dá continuidade à dedicatória, enumerando os heróis que comporão a fábula do poema. Menciona diversos reis e outros tantos representantes de Portugal nas colônias do Oriente. Dentre estes, destaca-se o capitão Vasco da Gama, que a crítica tradicional tem considerado como o herói oficial do poema. Após a enumeração eufórica do objeto do canto, o poeta arremata a dedicatória com a promessa de, no futuro, compor um poema exclusivo para cantar as glórias de Dom Sebastião. Claro que Camões nunca escreveu esse poema devido à morte precoce desse rei. Bem, fechamos aspas. A história do poema começa, de fato, na estrofe 19, aspas de novo, evidenciando o assunto central do poema, a viagem de Vasco da Gama em sua temerária descoberta do caminho marítimo para a Índia. Fecha aspas. Fim da citação. Quanto à estrutura externa do poema, os Lusíadas dividem-se em 10 cantos, os quais se subdividem em estrofes de 8 versos, decassílabos, cada uma. Essas estrofes são chamadas de oitavas rimas. Nos 6 primeiros versos de uma oitava rima, as rimas são alternadas, ou seja, são distribuídas na sequência AB, AB, AB. E nos 2 versos finais, as rimas são emparelhadas, ou seja, C, C. Os Lusíadas compõem-se de 1.102 estrofes, em um total de 8.816 versos decassilábicos heróicos. O decassílabo heróico tem acentuação na 6ª e 10ª sílabas. E também decassílabos sáficos, com acentuação na 4ª, 8ª e 10ª sílabas. Há diversos narradores em Os Lusíadas, todos eles dominados pelo espírito de celebração nacionalista. Lembrando que Portugal foi o primeiro país europeu a obter a unificação sob um Estado nacional, enquanto o restante da Europa ainda estava dividida em feudos. O mais importante desses narradores é a persona ou personagem épica, espécie de entidade abstrata que nos conta a história. Trata-se de uma voz impessoal que se confunde com a de um poeta inspirado pelas musas. Outros narradores do poema são Vasco da Gama e a ninfa Tétis,
que, durante o banquete na Ilha dos Amores, prediz o futuro dos portugueses, incluindo o descobrimento do Brasil. O poema se passa numa dimensão temporal anterior ao século XVI, embora tenha sido escrito e publicado após esse período, em uma outra semelhança com a Divina Comédia de Dante. Ele escreve como se estivesse numa época anterior. Bem, conforme diz Ivan Teixeira, pelo que ficou exposto, pode-se concluir que há dois planos em Os Lusíadas. O plano histórico, dominado pela crônica dos feitos que conduziram Portugal à condição de grande nação europeia. E o plano mítico, dominado pela presença dos deuses da mitologia greco-latina. O plano mítico envolve, sobretudo, a presença de Vênus, deusa do amor, e a de Baco, deus do vinho. Vênus protege os portugueses durante a viagem. Baco os atrapalha. Essa ficção mitológica tem tudo a ver com a estrutura artística do poema, porque indica que sua narrativa oscilará entre o domínio de Marte, guerra, epopeia, e o de Vênus, amor, lirismo. O que corresponde à dualidade de gêneros literários de que falamos antes. Nesse sentido, o episódio, no caso aqui é o canto 10, um dos mais belos do poema, possui também função metalinguística, razão pela qual o colocou bem no início da narrativa, a partir da estrofe 20 do canto. Além disso, diz Ivan Teixeira, a interferência dos mitos católicos. Perdão, não é do 10º canto, é do 1º canto. Além disso, diz Ivan Teixeira, a interferência dos mitos católicos, dos quais o exemplo mais consagrado é a Batalha de Ourique, na qual o próprio Jesus Cristo teria auxiliado Afonso Henriques a deter os árabes em seu avanço contra as terras cristãs. Bem, por hoje ficamos por aqui. A partir da semana que vem, estudaremos os principais episódios do poema de Camões. Obrigado a todos e a todas e até a nossa próxima conversa.